Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui no canal Psicologia e Educação. Meu nome é Patrícia, eu sou psicóloga, psicopedagoga e hoje eu trago para vocês uma pessoa que já esteve aqui, tá virando freguesa da casa. Vamos ver? Olá, boa tarde, Patrícia. Sempre um prazer estar aqui com você, contribuindo com o canal. Estou muito feliz novamente pelo convite. O prazer é todo meu em receber a professora Priscila Lima e ela tem novidades para nós. A novidade que a Priscila vai contar para nós vai ser daqui a pouquinho, né, Priscila? Primeiro a gente vai conversar sobre o grande Paulo Freire. Nós vamos conversar sobre a figura do educador. Nós não vamos falar do Paulo Freire enquanto político e todo o envolvimento político que ele viveu. A gente vai falar dele como educador, que é assim um exemplo para nós. O método dele é utilizado até hoje. Eu até ouvi uma frase interessante que é assim: não foi Paulo Freire que estudou em Harvard, foi Harvard que estuda Paulo Freire. Sim. Então ele é estudado por vários países, do mundo. A gente vai falar sobre o método Paulo Freire, mas primeiro falar um pouquinho dele. Paulo Freire nasceu em Recife. Ele viveu durante 13 anos uma vida, vamos dizer, eu acredito que tranquila, porque ele estava com os pais, os irmãos, estudava num colégio particular, mas o pai dele faleceu e a situação ficou bem difícil. A mãe, sozinha com os 4 filhos, foi até o colégio pedir ajuda, porque não ia ter como o Paulo continuar nessa escola particular. Foi quando o diretor do colégio, Oswaldo Cruz, falou: ele pode continuar desde que ele aceite auxiliar nas aulas de língua portuguesa. E aí nascia então esse grande educador, porque ele, mesmo depois de formado em Direito, continuou sendo professor do Colégio Oswaldo Cruz e passou também a lecionar em faculdades, em outros locais. E desenvolveu o método de alfabetização, Paulo Freire. Foi a partir até de uma situação que aconteceu, eu vi isso num vídeo, daí eu fui pesquisar para ver se era verdade, que ele estava com um filhinho de 2 anos de idade, e o filhinho dele, eles estavam passeando assim de carro, o filhinho dele viu um outdoor de Nescau, e falou: olha papai, Nescau. E aí ele parou e pensou: nossa, ele não sabe ler. A imagem, o rótulo, fez com que ele lesse aquele outdoor. E aí ele começou a desenvolver um método que basicamente é isso, é a leitura do mundo. Paulo Freire para mim é o maior educador. Eu não consigo pensar em outro nome, nem antes e nem depois dele, embora a gente, estudando pedagogia, conheça vários teóricos. E eu acho que o grande diferencial do Paulo é realmente essa sensibilidade que ele tem em relação ao mundo, porque ele diz que antes da leitura da palavra vem a leitura que se faz de mundo. E nesse pensamento aí, ele conseguiu fazer essa observação em relação ao próprio filho, daquilo que ele conseguia observar no entorno. Mesmo não sabendo ler, ele sabia identificar aquele rótulo. Quanto à questão política, realmente, não se faz necessário falar dela quando se fala da educação e do método Paulo Freire, até porque eu, Priscila, entendo que se faça muita confusão a respeito disso, O método Paulo Freire ele não consiste em doutrinação ou politização das pessoas, Subversão, de jeito nenhum, mas em trazer o contexto
das pessoas para dentro da sala de aula, o que é muito importante ser usado, principalmente, Patrícia, na alfabetização de adultos, né? Usa-se Paulo Freire aí para alfabetizar qualquer sala em qualquer idade, mas isso fica muito claro, muito evidente quando se fala em educação de adultos. Isso. Mas, Priscila, como que é na prática, né? Esse método Paulo Freire utilizado na prática com os adultos, como que é? Então, Patrícia, quando a gente diz, né, contextualizar, trazer para dentro da sala de aula a realidade do aluno, é trabalhar com coisas que são significativas para ele, né? Aprendizagem com significado. Então, a gente sabe que todo aluno, quando chega na escola, adulto ou criança, ele vem com seus conhecimentos prévios. Certo. Né? Ninguém é uma caixa vazia, uma folha em branco. Todo mundo tem as suas experiências, as suas vivências. O adulto, ainda muito mais que a criança. Então, vamos aí um exemplo. Se eu tenho uma aluna que é cozinheira, por exemplo, talvez ela não entenda ali a maneira formal de se fazer os cálculos, as contas, mas ela sabe o que é número, ela entende o que é medida. Sim. Ela usa isso na receita de bolo. Talvez ela não conheça o gênero textual receita, né? Formalmente, como a gente conhece e classifica, mas ela sabe o que é uma receita, ela sabe para que serve. Então, a partir disso, eu vou trazer isso para dentro da minha sala de aula e começar a ensiná-la com aquilo que faz sentido. Então, vamos trabalhar matemática? Vamos somar aqui. Quanto que você usa de trigo, a medida do leite, a questão aí do açúcar, quantos bolos você vai produzir, em quanto tempo. Essa aprendizagem significativa, ela entende por que ela tem que aprender isso, quando ela vai usar isso. Entendi. Então, entendeu? É praticamente individual, né? Porque, por exemplo, com ela você vai utilizar algumas palavras, né? Que são as palavras, vamos dizer, que fazem parte da palavras rotina geradoras. Mas com o outro, que ele é uma outra pessoa, que tem outra profissão, você vai trabalhar outras palavras. Então, é quase que um trabalho individualizado. Não chega a ser um trabalho individualizado, porque eu, por exemplo, também gosto de trabalhar muito com o agrupamento produtivo, né? Que vem aí de outros teóricos que também Paulo Freire também os estudou, também eram aplicados ali pelo Paulo Freire, né? Só que as palavras geradoras a gente pode usar isso também no coletivo, porque querendo ou não, a realidade do mundo adulto é um mundo que faz parte do contexto de quase todos os alunos. Então eu procuro mesclar, né? Numa aula vamos lá trazer essa questão aí da receita de bolo, vamos estudar o gênero textual, até porque ele está no currículo, é comum a todos os alunos. Numa outra aula de matemática, eu vou trazer a questão lá do meu aluno que é pedreiro, vamos usar lá como é que a gente vai usar de material para a construção de uma casa. Você vai mesclando, isso o professor ele vai sentindo na sala de aula, no dia a dia dos alunos. Como é que eles também vão respondendo a cada atividade elaborada com essas palavras geradoras. Não é um planejamento, uma coisa engessada, não existe, né, essa regra, com a minha aluna que é cozinheira, com ela eu vou trabalhar isso, com o meu aluno que... Não, é um mundo que acaba sendo comum a todos eles. Ai, que bacana, né, gente? É muito legal. E aí, Patrícia, desenvolve-se o pensamento crítico, né? Isso é natural, isso acontece naturalmente. Não precisa ser político. Não precisa ser político. E se a partir disso, né, o mundo para o aluno ganha outro olhar, né, a maneira dele ver as coisas, a sensibilidade dele em relação às questões sociais também aumenta, é uma consequência natural, não é uma coisa ali pensada pelo educador. Não, nós vamos agora desenvolver isso. Não, eu acredito, né, que não tenha sido nem essa a ideia
inicial do Paulo, mas ele acontece naturalmente, a partir do momento que a pessoa começa a entender o seu entorno, o mundo em que ela vive. Com certeza, porque daí ela passa a questionar Sim. as situações que ela está, Sim. ela passa, esse questionamento vai fazer com que ela pense melhor na hora de votar. Então, é automático. É natural. Né? O conhecimento de mundo vai interferir na sua atuação nesse mundo. E aí, o aluno também tem a sua contribuição a dar. Então, muda totalmente a visão de educação. E aí, quando você dá a possibilidade para a pessoa pensar e desenvolver a sua capacidade de questionar e também o seu pensamento crítico, é claro que vão aparecer ideias diferentes dentro de um grupo que vão passar a ser debatidas. Mas, mais uma vez, isso é uma coisa que acontece naturalmente entre as pessoas. Não é uma coisa que é levada para dentro da sala de aula ou pensando em criar subversivos como as pessoas equivocadamente, os que são contra, vamos dizer assim, o método Paulo Freire, gostam de disseminar. De pensar, né? De pensar. Que o objetivo dele era esse, ao invés daquilo que realmente ele se propôs, né? Que foi alfabetizar, né? Ele teve ali uma experiência maravilhosa, que ele alfabetizou aí 300 pessoas num curto espaço de tempo. Curtíssimo espaço de tempo, e aí a partir daí é claro que ele é convidado, gente. Você percebe que quando eu estou ali numa sala de aula com uma cartilha na mão, ensinando para o aluno que B com A dá Bá, eu pouco exijo dele em relação a pensamento, não é? Sim. Se torna ali uma atividade mecânica, onde ele precisa decorar e não entender e não saber o que ele está fazendo. E durante esse exercício aí de decorar, não sobra espaço para que ele pense, para que ele raciocine, para que ele entenda. Quando o Paulo diz, não é assim que nós vamos trabalhar, não é dessa forma que tem que ser feita, abre-se ali possibilidades para que as pessoas consigam realmente questionar e pensar, inclusive sobre o mundo que elas vivem. Exatamente. Esse é o grande problema do método Paulo Freire. É levar as pessoas a pensar e refletirem e questionarem. Opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui, né? As cartilhas, né, com as quais a gente foi alfabetizado e tantas pessoas foram alfabetizadas, elas realmente não proporcionavam pensamento, já estava tudo ali, o textinho estava pronto. As pessoas me diziam assim, mas eu fui alfabetizada com a cartilha e deu muito certo, e naquela época todo mundo tinha muito mais facilidade para aprender a ler e escrever. Não vou dizer que a cartilha é um método, um jeito de aprender que não funcione, porque eu também fui alfabetizada assim. Só que aí a gente vê a grande diferença entre alfabetização e letramento, né? Porque aprendia-se a ler e escrever, mas não aprendia-se a fazer uso social dessa leitura e dessa escrita. Hoje em dia, se você entrar em redes sociais, Patrícia, Facebook, por exemplo, você vê um número grande de pessoas que têm uma dificuldade de interpretação de texto muito grande. Se você fizer um anúncio lá, vende-se bolo de cenoura, custa tanto, entrega-se a tal hora, ou pode retirar em tal endereço. Você vai ver os comentários embaixo, o que tem de gente, mas quanto que custa? Mas entrega onde? É verdade. Mas até que horas? Quer dizer, aí você pensa, não, as pessoas elas têm dificuldade de ler. Não, elas não têm dificuldade de ler, elas têm dificuldade de entender aquilo que elas estão lendo. Elas não fazem uso social dessa leitura e dessa escrita. Interpreta-se muito pouco. Então, esses são os resquícios aí desse B com A da Bá. Quando passa-se a estudar os gêneros textuais e saber o que é uma receita de bolo, o que é uma bula de remédio, o que é uma lista de compra, eu começo a entender para que serve cada um.
E eu preciso entender que cada gênero tem uma estrutura, que cada coisa escreva de um jeito. E eu começo a descobrir realmente o que é aquilo que eu estou escrevendo. E é claro que para fazer isso eu preciso pensar sobre. Não é só ir lá e repetir. Então, quando você começa um trabalho com uma turma de EJA, o professor ele vai observar que os alunos, quando chegam na escola, quando começam a fazer parte dessa turma, que a cabeça deles ainda está voltada para aquela educação tradicional que eles conheceram, né? Se uma pessoa parou de estudar há 15, 20 anos atrás, ele traz com ele as memórias que ele tinha daquela educação que ele recebeu lá atrás. Ele tem a concepção daquela educação que ele recebeu, né, lá atrás. Então ele acha que o professor vai para a lousa, que ele vai colocar o que... Lembra que as pessoas chamavam de ponto? Que você pegava um livro e passava um texto enorme. Não. Eles foram alfabetizados assim e era comum essa prática. O professor ia para a lousa, colocava aquele texto enorme e daquele texto ele montava um questionário que a pessoa pegava ali um caderno e ia lendo os parágrafos para poder responder. E era uma coisa totalmente mecânica. E quando você apresenta uma nova proposta, né, onde não tem esses textos enormes para serem feitos, onde as atividades elas vêm com essa proposta de construção do conhecimento, muita coisa para que o aluno responda com as suas próprias palavras, para que ele interprete, para que ele se discuta num grupo, num primeiro momento, eles ficam ali meio que, peraí, professor, mas quando é que vai começar a aula? Dá trabalho, dá mais trabalho para a pessoa, né? Porque imagina ali a zona de conforto, onde você chega na sala de aula, pega seu caderno e copia. Aí, quando vem o questionário, como você falou, as respostas estão no texto. Sim. A pergunta é certinha conforme ali o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo tá a pergunta 2, né? Exatamente. Depois decora-se esse questionário imenso para fazer uma avaliação. Sim. Que tem ali o intuito de te reprovar ou não. É confortável, não é? Porque você é uma coisa que não desestabiliza. Sim. Né? É uma coisa que está dentro do esperado. E você precisa aos poucos. Sim. E por isso eu acho também muito importante a questão do que o Paulo traz da contextualização. Porque aí fica mais fácil até para você fazer essa transição entre o que ele conheceu lá atrás, o que ele já sabia, porque a gente está trabalhando hoje. Porque aí eu vou conversando com eles. A vantagem de se trabalhar com adulto também é isso. Porque a sua relação é direta com eles. Então você vai explicar para eles o que está acontecendo. Qual que é a sua proposta, o seu objetivo, o meu objetivo, com aquela atividade. O que eu espero deles. Né? Quando eles avançam, você consegue ali explicar exatamente para ele, olha, você viu o quanto você avançou? Com a criança você faz isso? Faz com o pai, na reunião de pais. Mostrar ali o ponto que a criança estava, quanto ela avançou. A criança ela vai percebendo isso que ela está. Nossa, professora, agora eu já sei ler. Nossa, professora, eu vi uma placa na rua. Ela vai trazendo isso para você, mas não é da mesma forma que o adulto. O adulto é ali, na hora, no dia a dia. Eu costumo, né, dizer para os colegas que me perguntam, né, curiosidade que se tem sobre trabalhar com EJA. Pri, mas como é que é isso? Né? Porque a ideia que se tem é que é tudo lindo, maravilhoso, que é uma delícia trabalhar. Fácil, uma delícia trabalhar com EJA, porque você está ali com um grupo interessado que quer aprender. Realmente, é um grupo super interessado que quer aprender, mas também tem os seus desafios. Sim. Né? Também traz aí as suas peculiaridades. Uma delas é essa, que eles já têm uma visão do que eles acham que é ali o que vai ser dentro da sala de aula e também esse retorno rápido, que se eles gostam, Patrícia. E se eles não gostam, eles vão te dizer ali também. Né? Não tem esse intermediário, não tem a mãe que vai marcar um horário e depois vai conversar com você. É ali mesmo, durante a aula, que eles vão dizer, professora, essa aula está maravilhosa. Nossa, professora, essa aula... Então você precisa, na hora de fazer o seu planejamento, ter tudo isso pensado e tomar também esse cuidado.
porque é muito gratificante, é emocionante em alguns momentos, você vê ali quando um aluno avança e a emoção que ele sente por aquilo, mas você também é cobrado de uma maneira diferente do que seria estar numa sala do regular. Certo. Exige-se uma humildade muito grande para você entender que todos os dias você também está aprendendo. Sim. Você entrar na sala com esse olhar de que eu estou vindo aqui para aprender com eles também, porque são eles que vão me direcionando. Então tem uma atividade que foi super bacana, foi super legal, eles gostaram, então eu sei que é uma coisa que vai funcionar bastante com eles. Existe uma forma que eles não gostam, que, por exemplo, trabalhar muito filme, vídeo, essas coisas, é interessante? Mas tem que ter um equilíbrio. Por quê? Porque são trabalhadores, são pessoas que passaram o dia inteiro em atividades que exigiram bastante deles. Então, se eu venho com uma proposta que eles vão sentar... Já imagino que vai relaxar. Vai relaxar, eles estão cansados e não vai surtir aquele efeito. Entendi. Entendeu? Então eu preciso também que essa aula esteja sempre em constante movimento para que não aconteça a exaustão, o cansaço e eles saiam dali. Olha, não consegui prestar atenção direito nessa aula porque eu relaxei, senti sono. Tá vendo quantos desafios? Desafios para os professores, desafios para o aluno também. Para os alunos, né? São muitos desafios até que se chegue ali num trabalho agradável, que seja adequado para todo mundo. E isso aconteceu com esse projeto, né? Que você vai contar pra gente. Você começou esse ano, essa experiência com a EJA foi esse ano? Esse ano, e aí eu sabia que seria um desafio, uma coisa nova para mim também. Então, eu me coloquei muito nessa questão de também estou aprendendo. Vamos aprender juntos, vamos aprender no dia a dia na nossa sala de aula. E aí, fazendo as sondagens diagnósticas, levantando aí os conhecimentos prévios, conversando com os alunos, tomando conhecimento daquilo que eles tinham interesse, que surgiu a ideia desse projeto. Porque no início das aulas, né, as primeiras semanas, falávamos muito sobre nós. Eu contando a minha história, eles contando a deles, estávamos ali nos conhecendo. E eu vi que cada um ali tinha uma história diferente, uma história muito interessante. E o que eles estavam buscando realmente ali dentro da sala de aula, né, depois de uma certa idade, se alfabetizando, é esse protagonismo. É serem os donos das suas histórias, né? O seu lugar no mundo, como se colocar numa sociedade que hoje em dia não é apenas letrada, mas é digitalizada também, né? São muito maiores os desafios. E aí eu pensei nesse projeto do cinema. Olha. Quando, coincidentemente, eu vi um projeto de um amigo, né, que é o escritor Rogério Rodrigues, que escreveu, fez um roteiro para um curta-metragem que foi filmado na Zona Sul de São José dos Campos. Ele é daqui de São José? Ele é daqui de São José, da Zona Sul, já trabalhou um tempo na rede, nas salas de leitura, tem muitas obras publicadas, né, livros, e esse é o primeiro curta que ele resolveu fazer. Então ele fez o roteiro e teve toda uma equipe que fez a filmagem. Certo. E aí eu vi aquilo, fiquei encantada. Poxa, na Zona Sul. E vamos lá, então, ver como é que eu posso fazer esse link entre o conteúdo que eu preciso trabalhar, o que está dentro do currículo, que está ali especificado, o que eu vou colocar no meu planejamento e o interesse dos meus alunos. Né? Como é que eu posso fazer essa ponte aí e trabalhar essa interdisciplinaridade? E aí eu cheguei nesse projeto, né? Nossa história, nossa vida, nossa história, somos os protagonistas. Olha. E nesse primeiro momento eu fiz o contato com o Rogério e a equipe do curta, que se chama O Espaço Entre Eles, foi até a escola fazer uma visita. O público-alvo desse curta-metragem são os alunos do sétimo ano até EJA
Eles foram lá, fizeram a visita, levaram um filme para os meus alunos assistirem. E como eu disse, é um curta-metragem, então ele tem 15 minutos. Ah, sim. Não é uma coisa longa, extensa, cansativa. Certo. E os alunos tiveram um momento para participar de uma roda de conversa, onde eles puderam entender mais sobre como funciona a arte, o cinema no Brasil, o que é preciso para produzir, quais são os desafios dos artistas, como é que acontecem os testes, falaram sobre as grandes produções, o olhar que eles tiveram daquilo que eles assistiram. Houve uma troca, uma interação entre o diretor, Milton Toledo, o ator, o Álvaro Benedito, que esteve com a gente, o Rogério, o roteirista, e os meus alunos. Olha que E eu, enquanto professora, podendo fazer essa mediação que eu achei... Que rico, né? Rico, muito legal. Rico, gente. E como foi gravado ali na Zona Sul, Patrícia, pensa que interessante, eles conseguiram identificar, olha... O ambiente deles, essa avenida, quantas vezes eu já passei por essa rua, eu sei qual é esse local. E eles mostram ali, né, as linhas de ônibus. É muito interessante, os pontos da cidade. Então, deu para fazer uma interdisciplinaridade muito boa e, a partir disso, trabalhar os outros conteúdos. Porque aí, vamos voltar lá para a ideia de alfabetização, língua portuguesa, né? Leitura e escrita. Vamos trabalhar aí a lista dos filmes que vocês gostam, a lista dos atores que vocês conhecem, como é que começa... Escreve o nome desse ator, que letra que começa, que letra que termina. Vamos trazer isso para o alfabeto móvel. E tudo com um sentido diferente, porque o pontapé inicial foi a visita deles, essa roda de conversa, assistirem ao curta, e a partir daí tudo ganha um sentido, gente, um sentido muito diferente, né? Realmente, só quem está ali mesmo, numa sala de aula, dia a dia, é que consegue entender a diferença, né? Do que se você tivesse proposto uma lista dos filmes que vocês gostam, sem toda esse... Sem intencionalidade, sem contextualizar antes. E aí eles vão trazendo os gostos pessoais de uma pessoa que é diferente da outra, mas a gente junta e acabam, né, fazendo um trabalho muito rico. Sim. E aí é infinito, né? O número de atividades que o professor pode trabalhar dentro da sala de aula a partir desses ganchos que na faculdade a minha professora chamava de pontos de ancoragem, que o aluno vai fazendo. E torna-se uma atividade, uma aprendizagem muito significativa, Patrícia, porque ele vai lembrar sempre dessa aula. Sempre, porque ele construiu a memória afetiva tá ali. E isso mexe com a autoestima deles, porque você fez com que eles se tornassem protagonistas. Exatamente. Né? As listas foram elaboradas por eles, né? O pensamento ali, eles sentaram com o grupo, eles discutiram. Lembra, gente, aquela vez, aquela conversa, professora, realmente é verdade. Eles tiveram, né, um lugar de fala, e isso é muito importante. A nossa avaliação também sai desse sentido de eu quero saber o que vocês sabem ou não para reprovar vocês. Não, é isso, né? Eu quero saber quais as hipóteses vocês elaboraram agora, o quanto vocês avançaram dentro dessas hipóteses e onde eu vou precisar ainda fazer as minhas intervenções. É o diagnóstico, não é mais para te avaliar, para dizer se você é bom ou ruim, se você está apto ou não. É para saber qual o pensamento que você está elaborando nesse momento. Sim, como você estava no comecinho do ano, quando as aulas começaram, e como que você está aqui 3 meses depois de ter vivenciado tudo isso que você proporcionou para eles. Exatamente. E qual que é a ideia de fechamento desse projeto? Então, a ideia de fechamento desse projeto é fazer a visita às cidades do Vale Histórico, porque, puxando esse gancho do cinema, eu pretendo apresentar para eles um filme que mostra as cidades do Vale do Paraíba, que se chama Tapete Vermelho, que tem uma história super interessante de um fã do Mazzaropi que mora em São Paulo e não encontra lá nenhum cinema que ainda exiba esse filme. É uma raridade, lá não tem, ele quer apresentar para o filho. Então ele vem
para o Vale do Paraíba para procurar um cinema que ele exiba esse filme. E aí mostram todas as cidades do Vale Histórico. Esse filme é fácil de encontrar? É fácil de encontrar, você encontra até na internet com aquele ator Matheus Nastergaile. Interessante, tapete vermelho. Tapete vermelho. Fica a dica. Fica a dica para trabalhar aí o Vale Histórico, né? A nossa região. Que legal. E aí você faz esse link também com o contexto histórico, né? Estamos trabalhando a nossa região. E depois finalizar com esse passeio no Vale Histórico e, claro, fazer uma mostra cultural de tudo que nós produzimos, né, Patrícia? Nossa. Porque nós estamos produzindo muitas coisas. Sim. Né? Os alunos ali contando a história na visão deles, a sua história pessoal, tudo aquilo que eles têm aprendido, e eu, enquanto professora, também com esse olhar de, olha, o quanto nós estamos nos enriquecendo com essa experiência. Gente, que maravilha! Nossa, eu fiquei até arrepiada com esse projeto. Um projeto assim, com começo, meio e fim, tudo assim amarradinho, tudo tão... cada momento, né? Cada atividade significativo para eles, né? Muito bacana. Ao mesmo tempo que é tudo muito pensado e muito bem ali amarradinho, Patrícia, ele também fica aberto, porque a cada aula, a cada novidade que os alunos vão trazendo, vão surgindo novas possibilidades que a gente vai encaixando, porque a ideia realmente é trabalhar em conjunto. Sim. Né? O não saber mais e nem saber menos. Saberes diferentes que vão se complementando. Certo. Que vão no dia a dia enriquecendo um ao outro. Não existe mais essa educação bancária. Né? E isso a gente deve realmente ao grande mestre Paulo Freire, que é quem nos trouxe até aqui e que fez uma grande diferença, uma grande revolução naquilo que nós entendíamos como educação. Sim. E é por isso que esse método funcionou tão bem e ele conseguiu alfabetizar tanta gente num prazo tão curto e é estudado até hoje aí em tantos lugares e valorizado em tantos lugares do mundo, né? Sim, do mundo. É apaixonante estudar Paulo Freire. Então você conseguiu trabalhar aí a língua portuguesa, história. Você consegue trabalhar todos os componentes, na verdade. Eu fico imaginando, que eu tô aqui, ó, minha cabeça não para, gente. Eu tô imaginando aqui um problema de matemática. Ué, você acredita que se nós assistimos um filme em 15 minutos, se assistimos 3 filmes, quanto tempo nós vamos... Sim, tem muitas possibilidades, muitas. Eu fico imaginando assim, vocês fazendo um passeio, por que não? Num cinema lá, da Zona Sul, vamos lá um dia e vamos tentar calcular quantas cadeiras tem numa sala de cinema. Olha! Se uma sala de cinema exibe 3 filmes num dia, quanto ela vai exibir 3 vezes por semana? É muito... Quando você começa a pensar dessa forma, vai vindo naturalmente também tudo ali, o que você pode fazer. O céu é o limite. O céu é o limite. Quando você abre, né, essa possibilidade. E sem contar que você também está abrindo as portas de um mundo novo para o seu aluno, né? Do gosto, pela apreciação da arte. Poxa, professora, eu nunca assisti a um filme com esse olhar que você está trazendo. Para mim, o filme era só um filme ali. Agora não, quando eu assisto, eu imagino que houve toda uma preparação de bastidores, né? A partir da conversa com essa equipe que foi gentilmente lá nos conhecer, os alunos começam a entender que, poxa, houve um teste para a escolha desse ator, houve toda uma experimentação desse figurino, as cores que escolheram, a luz, a filmagem, abre um leque, um outro olhar, né? Desenvolve neles uma sensibilidade para a arte. Eu fico encantada. Sim, e aí que vem, então, o senso crítico que a gente estava falando no começo. Nunca mais o olhar do meu aluno diante de um filme, de uma obra de arte, qualquer coisa, vai ser o mesmo antes dessa experiência. Exatamente. E eu não precisei massacrá-lo, trabalhar isso nele, ficar repetindo, olha, você tem que olhar... Isso acontece naturalmente agora, a partir dessa experiência que ele vivenciou lá na sala de aula, com essas pessoas que eles tiveram a oportunidade de conhecer.
Então, gente, olha, depois dessa aula maravilhosa que nós tivemos aqui com a professora Priscila Lima, eu só vou dizer uma coisinha. Se você conhece algum adulto que não sabe ler nem escrever, ou que sabe o básico, né? Assinar o próprio nome e tudo, incentive ele. Sim. Vai fazer a EJA, sabe? Vai, se matricula, porque, gente, é muito bom, faz muito bem para a autoestima. E eu gostaria também de dizer, né, para você, colega educador, professor, professora, se você tem algum receio de trabalhar de uma maneira diferente do que você está acostumado, ou mesmo de entender o que é o método de alfabetização Paulo Freire, que você perca esse receio, que você pesquise e que você inove, que você leve coisas novas para dentro da sala de aula, porque isso é muito enriquecedor, não só ali para os seus alunos, mas também para a sua prática docente. A gente se colocar sempre como eternos pesquisadores, estudiosos, estudantes, né, aprendizes, faz com que a gente cresça sempre na nossa profissão, que a gente consiga também ter um olhar diferenciado para o mundo. Sim, cresce como pessoa. Cresce como pessoa, como ser humano. Exatamente. E tudo vai agregando, e quando a gente vê, quando a gente percebe, estar dentro da sala de aula, apesar de todas as mazelas que a gente já sabe sobre a profissão, é muito prazeroso. Mas nos traz uma satisfação pessoal muito grande, né? Uma questão de saber o que eu estou fazendo no mundo e o quanto eu posso fazer a diferença não só na minha vida, mas na vida do outro. Exatamente. Quando eu vejo um projeto, quando eu vejo uma iniciativa, algo diferente, que eu sei que, opa, nossa, que coisa maravilhosa. Daí eu já vou lá e já chamo. Já mando uma mensagem, Priscila, como que é esse negócio de você trabalhar aí cinema na EJA? E foi assim que a gente conversou e ela veio aqui para poder compartilhar com todo mundo, né? Porque a coisa boa a gente tem que compartilhar, né, Priscila? Eu fico muito honrada, né, de poder estar representando todas as pessoas que a gente vê, que existem professores talentosíssimos, dedicadíssimos na rede, não só aqui em São José, mas Jacareí, Taubaté, eu conheço vários, e eu fico muito feliz por esse espaço, de poder estar aqui mostrando não só o trabalho que eu venho fazendo, poder falar dos avanços dos meus alunos, e mais também de poder contribuir aí com a prática das pessoas que estão começando, que talvez se sintam inseguras. EJA, principalmente, quando a gente pesquisa, Patrícia, tem muito pouco material, pouquíssimas as referências, o Paulo realmente é a maior delas, e a gente vai aos poucos deixando a nossa contribuição também. Isso mesmo. Obrigada, viu, Eu Priscila? que agradeço. Um beijo para todo mundo. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.